Nesse treinamento, eu vou te mostrar o percurso que faz um orientador se sentir seguro, conquistar mais clientes e estruturar um trabalho valorizado no mercado. Pode confiar, esse treinamento vai abrir os seus olhos para coisas que ninguém te avisou antes. Então aproveite esse momento ao máximo. Pegue papel e caneta, anote todos os insights. Isso vai te ajudar a absorver melhor o que eu vou ensinar aqui. Esse não é um treinamento qualquer, é um treinamento ao vivo. Então interaja no chat, faça perguntas, traga a sua experiência e as suas percepções. Quanto mais você participa, mais enriquecedora essa experiência se torna. Essa aqui é uma experiência de network, inclusive. Ótimo para você conhecer outros colegas e para se conectar com o Instituto VI. Essa oportunidade é agora. Então desligue tudo que vá te distrair. Respire fundo e aproveite ao máximo essa experiência. O treinamento vai começar em breve e essa pode ser a sua única chance de assistir a esse conteúdo inédito. Então se prepara porque vamos mergulhar no caminho para se tornar um verdadeiro orientador criativo. Nós já vamos começar. Oi, oi. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Vocês podem me confirmar no chat se vocês me ouvem bem? Estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Já estava aqui vendo a apresentação de vocês. Tem muita gente que já está pertinho, né, do Instituto VI. Que bom que vocês estão aqui. Cami, Paty, Márcia, Áurea. Quem mais está aqui que eu conheço? Teca. Tem gente nova também. É por isso que eu gosto que vocês se apresentem, tá? Para que vocês digam de onde vocês são, se vocês já atuam como orientadores, porque aí a gente vai aumentando a nossa rede. Vocês estão aqui para fazer networking também, espero, né? Vocês vão ver que essa é uma etapa importante para a gente construir a nossa carreira na OP, na orientação profissional. Enfim, em qualquer área, isso seria relevante. Mas já que vocês estão aqui para a gente falar sobre como fazer o nosso trabalho durar por muitos anos, saibam que networking vai ser uma ferramenta importante para isso. E eu tenho batido nessa tecla porque, enfim, supervisionando vários orientadores, eu vejo que muitos orientadores não aproveitam oportunidades de falarem sobre si, de se colocarem, de se apresentarem, de mostrarem que eles existem. Então, hoje vocês estão aqui me vendo, essa sala do YouTube permite que vocês só me vejam, vocês não conseguem ver os colegas, então usem o chat para isso, para se apresentar, para contar do trabalho de vocês, para que, enfim, vocês se conectem, ampliem a rede de vocês. Isso vai ser um fruto importante que vocês vão tirar dessa noite também. Bom, já que vocês estão me ouvindo, queria dizer que vocês todos são muito bem-vindos, estamos aqui com gente de todo o Brasil. Isso para a gente é um motivo de muita alegria, a gente poder trabalhar e estar com orientadores de todo canto, dividindo as dores e as delícias desse trabalho. Vejo também que tem gente no comecinho, né, dando os primeiros passos na OP, tem gente que já tem experiência. E vocês vão ver que o treinamento de hoje é útil para todo mundo. É útil para a gente se localizar, para a gente entender onde estamos nessa atuação com orientação profissional, para onde vamos, o que queremos colher com isso. E eu posso dizer para vocês que eu sempre gosto muito dos nossos treinamentos de final de ano e de começo de ano, porque, em geral, são temas bem estratégicos, é para a gente pensar a nossa organização estratégica. E quem passa por esses treinamentos de final de ano, de começo de ano, sempre nos diz algo assim: nossa, parece que eu organizei minhas ideias, parece que agora consegui planejar meus próximos passos de fato. E eu tenho certeza que vocês vão ter essa experiência aqui hoje. Mas eu quero começar com uma pergunta para vocês pensarem. Reflitam comigo. Vão pensando sobre isso durante esse treinamento. Que tipo de orientador você quer ser? Pensa assim, você já se sentiu travado, sem saber qual é o próximo passo na sua trajetória? A maioria dos orientadores que eu conheço, sim. Você já teve medo de estar gastando tempo e energia com ações, com algo, com conhecimentos que não te levam a lugar nenhum? Você já pensou, será que eu estou construindo a minha carreira de um jeito sustentável ou será que eu estou perdido com tudo que eu estou fazendo?
Eu sei o que eu estou fazendo ou eu não sei o que eu estou fazendo? Você já teve a sensação, assim, aquela sensação, sabe, no fundo do coração, que dá para alcançar mais pessoas, mas falta uma certa clareza de como fazer isso de fato, na prática, no mundo real? Se alguma dessas perguntas já passou aí pela sua cabeça nos últimos tempos, então você está no lugar certo. Esse treinamento tem o objetivo de te entregar um mapa que mostra os diferentes momentos da evolução de um orientador profissional. Um mapa que vai te ajudar a enxergar em qual etapa você está agora, como eu estava dizendo, o que você precisa desenvolver nesse momento, na etapa em que você está agora, e quais são os próximos passos nos seus próximos meses, nos seus próximos anos, para você crescer com segurança, para você ter constância de resultados, para os resultados continuarem chegando, resultados cada vez maiores. Então, esse aqui não é qualquer mapa, ele não é um mapa teórico, inventado, ele não é um mapa baseado em livros de orientação profissional. Ele é um mapa construído a partir da nossa prática no Instituto VI, da nossa vivência, da nossa experiência real, acompanhando centenas de orientadores profissionais que já passaram aqui pelas nossas mãos nos últimos anos. No final do treinamento de hoje, vão acontecer duas coisas. Eu estou imaginando que eu vou ficar 1h30 aqui com vocês, tá? Para passar esse conteúdo. No final desse treinamento, nós vamos liberar para vocês que estão aqui ao vivo o resumo do mapa, as 5 etapas do mapa detalhadas em fases, em microfases, para que vocês possam fazer o acompanhamento da evolução de vocês como orientadores. Para que vocês se lembrem quais são as próximas fases para as quais vocês vão avançar. E aí vocês vão poder usar esse mapa sozinhos, ou vão poder aplicar ele com a gente dentro da comunidade Orienta, se vocês quiserem a nossa ajuda para isso. É por isso que no final do treinamento nós também vamos abrir as últimas vagas da comunidade Orienta desse ano. Essas vagas vão ficar disponíveis por 48 horas. Isso é, 2 dias. Mas mais tarde eu falo sobre isso. Bom, eu quero que você escreva aí no chat se você já conhece o Instituto VI. Se você já nos conhece, se você já estuda com a gente, você vai escrever conheço aí nos comentários. Mas se você está nos conhecendo agora, digite sou novo ou sou nova, para saber que você é novo, para eu saber que você é novo, que você está chegando agora em um dos treinamentos do Instituto VI e está aproveitando um treinamento nosso pela primeira vez. Para quem ainda não me conhecia, vou me apresentar bem rapidamente, para você entender de onde vem esse conteúdo, já que eu vou estar aqui com vocês durante essa noite. E eu espero que a gente possa ampliar o nosso relacionamento para depois desse treinamento. Meu nome é Isis Grazielli, eu sou psicóloga, sou especialista em orientação de carreira pela USP, sou cofundadora do Instituto VI e sou supervisora de outros orientadores profissionais. Nós criamos o Instituto VI em 2018. E nesses 7 anos, nós já formamos centenas de orientadores profissionais no Brasil e no exterior. E quando eu digo centenas, não é força de expressão. Foram pessoas que chegaram até nós, tanto no início da carreira, não sabiam nada de OP, queriam aprender orientação profissional, ainda buscando entender o que é esse trabalho, o que é esse serviço, o que é esse conhecimento, quanto orientadores já experientes que se sentiam travados, que queriam inovação no trabalho deles, que queriam crescer nessa carreira. Além disso, já faz alguns anos que todas as semanas, de janeiro a dezembro, nós conduzimos supervisões com profissionais da OP. Para quem não sabe, esse é um termo mais conhecido por psicólogos, mas para quem não sabe, supervisões são encontros em que orientadores trazem os seus casos reais, sejam atendimentos com clientes, sejam seus projetos em instituições, sejam suas dificuldades nos negócios deles, e nós discutimos juntos os caminhos possíveis, com base na nossa experiência acumulada e nos caminhos que a gente já sabe que são mais eficientes. É desse contato direto, dessa escuta semanal ao longo dos últimos anos, que veio essa nossa compreensão sobre o que funciona na OP hoje, em 2025, e sobre quais são as etapas importantes para que alguém consiga, de fato, viver de orientação profissional, nesse momento que a gente está, nesse período histórico e no futuro, pensando nas mudanças que vão acontecer no mercado de trabalho. Em outras palavras, nós já vimos quais são os padrões.
padrões de quem avança na área e padrões de quem trava nessa área. E quando nós juntamos esses padrões, nós conseguimos estruturar o que hoje nós chamamos de mapa do orientador criativo. Então, o que eu vou compartilhar com você hoje não é só teoria, é a síntese dos nossos anos de prática, de acompanhamento e de resultados reais. E a promessa que eu estou fazendo aqui é simples. Você vai sair daqui com clareza. Com a clareza de saber exatamente em qual etapa você está nesse momento e quais são os próximos passos para você crescer, para você evoluir a sua carreira como orientador, tornar ela mais madura e fazer com que mais resultados apareçam. Clareza, gente, clareza é poder. Porque quando você sabe qual é o seu próximo passo, você finalmente tem condições de sair do lugar. Você finalmente sabe para onde ir. É muito difícil a gente sair do lugar se a gente não sabe para onde a gente vai. E sair do lugar literalmente te coloca à frente de orientadores, de profissionais que continuam parados, inseguros, sem direção, te torna mais preparado para lidar com as mudanças que vão acontecer no mercado daqui para frente. Mas antes de eu te mostrar esse mapa, eu preciso te explicar por que tantos orientadores travam no caminho, até porque isso pode te ajudar a entender o que é que está acontecendo com você nesse momento. Porque se você reconhecer esses erros, você já vai começar a cuidar do problema e vai abrir, então, o espaço para avançar para a fase seguinte do mapa. Pensa comigo. Todos nós conhecemos pessoas de todas as áreas que já estudaram muito, fizeram cursos, têm uma boa formação, mas não conseguem avançar naquela carreira para a qual estudaram. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim em todas as áreas. Mas talvez esse também seja o seu caso como orientador. Isso não acontece por falta de talento. Tem gente que tem um pensamento equivocado, tem gente que pensa, eu que não levo jeito para orientar pessoas, eu que não levo jeito para ter um trabalho assim. Mas esse tipo de dificuldade para avançar não é de uma falta de talento, de impossibilidade técnica de realizar um trabalho, nem uma impossibilidade estratégica. Não acontece porque te falta vontade de ajudar as pessoas. Em geral, a gente se aproxima da OP justamente porque a gente tem muita vontade de ajudar pessoas. No caso da OP, o que acontece é que a maioria dos orientadores cai em alguns erros impeditivos, que vão drenando ao longo do tempo a energia e a confiança desses orientadores. Eu vou mostrar os 3 principais erros que nós percebemos em todos esses anos do Instituto VI, formando e supervisionando orientadores. E enquanto eu falo, eu quero que você se observe, que você pare para pensar e se observe. Será que alguns desses erros é o que está te travando nos últimos meses? Talvez no último ano, talvez nos últimos 2 anos? Primeiro erro, estudar orientação profissional, mas nunca colocar em prática. Ou não colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu, que você já acumulou em termos de conhecimento. Esse é disparado o erro mais comum. O orientador estuda, 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 mas aí quando chega a hora de aplicar, ele trava. E geralmente o que ele pensa é: mas eu não sei o suficiente ainda, tenho que estudar mais. Mas espera aí, eu preciso fazer mais um curso. Eu não estou pronto ainda para fazer isso, eu não estou pronto para ir lá no mundo real e ajudar alguém. E o que acontece? A pessoa acumula teoria, mas ela não acumula algo que é muito importante para a gente como profissional: autoconfiança. Porque a confiança em nós mesmos, ela não vem do estudo. Não tem como a gente abrir um livro e daquele livro a gente extrai confiança. Não tem como a gente assistir uma live, daquela live a gente extrai confiança. Não tem como a gente fazer um curso e daquele curso a gente extrai confiança. Confiança vem da prática. A pessoa profissional que só estuda, ele fica preso em ser um eterno estudante de OP e nunca avança para se tornar uma autoridade em OP. Eu não sei nem te dizer, não sei dizer, porque isso acontece com muita frequência. Quantos orientadores nós já acompanhamos que tinham uma pilha de cursos, uma pilha de certificados, mas nunca tinham feito um trabalho completo com um cliente real? Resultado, são profissionais que se sentem incapazes, mesmo sabendo a teoria de cor. Se fosse preciso, eles dariam aula de orientação profissional.
mas eles se sentem incapazes de realizar o trabalho. E nós aqui, nós sempre incentivamos as pessoas que estão com esse tipo de experiência. Vai lá, aplica isso em pelo menos uma pessoa real, faça um trabalho de OP. E é só quando eles colocam em prática, mesmo com medo, que eles descobrem. Olha só, eu já sei conduzir, eu não prejudiquei a vida de ninguém como eu temia. Eu realmente pude ajudar, eu dei um jeito de fazer o trabalho. Eu só estava me escondendo atrás do estudo infinito. Esse erro de só estudar é perigoso porque ele dá a sensação de que você está progredindo, que você pensa, nossa, agora que eu estudei mais um pouco, eu sei um pouco mais do que eu sabia antes. Então, ele dá uma falsa sensação de que você está progredindo. Mas, na verdade, você está só andando em círculos, só em círculos, só em círculos. O círculo ali de estudar OP para sempre. Segundo erro, que talvez esteja te atrapalhando por aí. Acreditar que só existe um único jeito de fazer OP. Acreditar que orientação profissional só pode acontecer no formato clássico que os cursos costumam ensinar. Atendimentos individuais de 10 a 12 sessões. Se você acredita que esse é o único jeito de ajudar alguém a pensar sobre o futuro, a montar um plano de carreira, a fazer suas decisões profissionais, você vai limitar muito o seu potencial. Você vai deixar públicos inteiros sem acesso ao seu trabalho. Você vai estar deixando dinheiro na mesa. Porque a orientação profissional, ela pode acontecer de tantas formas diferentes. A gente pode ajudar as pessoas de tantas formas diferentes. Com projetos em grupo, com eventos institucionais, com programas empresariais, com produtos digitais, com recursos criativos. E aqui entra um ponto essencial. Quem acha que só existe um caminho, nem se autoriza a considerar outras possibilidades. Eu também não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Profissionais que dizem, nossa, isso no meu curso de OP me ensinaram que era assim e assim que fazia. Então, eu nunca parei para questionar isso. Eu entendi como uma verdade, eu nunca parei para me perguntar, será que tem outros modos de ajudar as pessoas? Será que eu tenho outras ferramentas? Será que eu faria de um outro jeito quando alguém buscar minha ajuda, o meu conhecimento? Quem acha que só existe um caminho se prende a ele e aí acaba perdendo a chance de inovar, de se diferenciar no mercado e de criar modelos de trabalho que tenham mais escala, possibilidade de serem mais escalados, feitos com mais pessoas, trazendo mais clientes, trazendo mais faturamento e mais impacto. Vou te contar uma cena que eu já vi várias vezes em supervisão. O orientador chega e diz assim, nossa, eu tô cansado de tanto trabalhar. Eu faço 1000 coisas, eu passo o dia inteiro ocupado, mas cliente mesmo não chega. Eu não consigo viver de OP. Então é aquela pessoa que ela tá trabalhando muito e o resultado que ela busca, que é estar alcançando mais pessoas, parece que não vem. Quando a gente vai olhar, são profissionais que estão tentando viver só de atendimentos individuais. São profissionais que estão acreditando que só existe um jeito de levar esse conhecimento, essa ajuda para as pessoas. E não é que atendimentos individuais não funcionem, tá? Até funciona. Mas esse é um formato que tem limite. Se você não diversificar a sua forma de ajudar, você vai bater no teto desse formato clássico da orientação profissional. Então, esse segundo erro de acreditar que só existe um modo de atuação vai simplesmente travar o seu crescimento ali naquele ponto. Quando você chegar no limite, não tem mais para onde correr. Terceiro erro, bem importante, querer empreender sem estrutura. Esse terceiro erro é clássico, porque assim, muita gente acha que basta ter conhecimento técnico, saber o que é orientação profissional, saber como executar, ou seja, basta ser bom tecnicamente que o negócio inteiro vai dar certo. Ser um bom orientador é fundamental, é o que eu espero de todos vocês, mas não é o suficiente, porque viver de OP também significa ser empreendedor. E empreender sem estrutura é como tentar navegar sem um mapa. Você não faz a menor ideia de para onde você está indo.
Muitos orientadores cometem esse erro e eles não sabem organizar as ofertas deles. Eles não têm clareza de como captar clientes, eles não têm metas financeiras, eles não têm um processo estruturado de divulgação, eles não têm um plano de crescimento para os próximos anos. E aí, o que acontece? Eles ficam sempre improvisando, eles estão sempre apagando incêndio, eles pensam nessa semana o que eles vão fazer semana que vem, e não daqui a 2 anos. Sempre com aquela sensação: "Nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou acertando em alguma das minhas ações?". Isso, gente, consome muita energia. Trabalhar desse jeito consome energia demais. E faz muitas pessoas desistirem no meio do caminho, não porque eram orientadores ruins, mas porque eles não construíram uma estrutura de negócio. E esse aqui, eu diria que é o erro que mais dói, porque ele gera uma frustração em que a pessoa traz o problema para ela. O orientador começa a pensar assim: talvez eu não sirva para isso, talvez eu não tenha sido feito para esse tipo de trabalho. Mas isso não é verdade. Isso só acontece porque aquele profissional, aquele orientador não tinha clareza de que ele precisava construir não só um serviço, ele precisava construir um negócio sustentável. Então, vamos retomar os 3 erros principais que aparecem e travam muitos orientadores. O primeiro erro é ficar só estudando, sem prática, sem colocar em prática. O segundo erro é acreditar que só existe um caminho, uma forma de se trabalhar com orientação profissional e se limitar ao modelo tradicional. O terceiro erro é tentar empreender sem ter uma estrutura, ficar ali trabalhando na base do improviso, da tentativa e erro. Me diz aí no chat, você se identificou com algum desses erros? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro ou com vários deles? Me diga no chat. Quero que vocês escrevam aí. Todo orientador já passou por pelo menos um deles, então não se preocupe, não estamos aqui para julgar. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Então me digam, com quais vocês se identificam? Primeiro. Quem mais está aí? Eterno estudante. Primeiro e o terceiro. Acontece isso de ter uma mescla, ó, com os 3. Eu sei, gente, os orientadores me dizem isso, não tô tirando isso da minha cabeça. O que eu quero mostrar para vocês é que tem um caminho mais claro e, assim, é um caminho mais simples do que parece. Porque às vezes a gente pensa: "Meu Deus, eu não sei como organizar a minha atuação". Então, o método de organização deve ser muito complexo. Se eu não sei fazer, isso deve significar que o jeito de se organizar é muito complexo, deve ser cheio de emaranhados, assim, cheio de regras, exige muitas habilidades. Gente, é muito mais simples do que a gente imagina. E é isso que vocês vão ver hoje, tá bom? É isso que vocês vão ver no mapa do orientador criativo. Agora que a gente já falou sobre os principais erros que travam o crescimento dos orientadores, é hora de olhar para o caminho que funciona. O mapa do orientador criativo nasceu, como eu disse para vocês, desses anos de experiência do Instituto VI, não só fazendo os nossos diferentes projetos de OP, mas acompanhando centenas de orientadores profissionais em todo o Brasil e no exterior. Ele nasceu também na nossa prática, né, colocando orientação profissional no mundo em formatos diferentes, em formatos inovadores, em formatos criativos. Esse mapa que eu vou mostrar para vocês mostra as 5 grandes etapas que todo orientador precisa percorrer para viver de OP de forma sustentável, de forma criativa e com propósito. A gente vai passar por cada uma das etapas, certo? Se vocês forem tendo dúvidas, coloquem no chat. Eu vou responder todo mundo no final. Tô gostando dos comentários de vocês. Olha o da Lari. Já saí do primeiro erro. Ótimo, grande conquista. Foi minha meta do ano. Arrasou, Lari. Agora estou evoluindo no segundo e o terceiro eu já identifiquei e estou procurando ajuda. É isso. É sobre ir destravando cada uma daquelas amarras. Bom, vamos lá. Primeira etapa do mapa. Primeira etapa, todo mundo vai ter que passar por aqui, não tem escapatória. Etapa 1, aprender o que é orientação profissional.
Tudo começa por aqui, entender o que é de fato orientação profissional e de carreira. Parece básico, só que não é. Muita gente entra na área com uma visão distorcida do que é essa área. São pessoas que às vezes simplesmente começam a atuar sem estudar, sem entender as teorias, sem entender as abordagens, e eles passam a lidar com alguns problemas. Então, eles confundem OP com terapia, confundem OP com coaching, eles acham que orientação profissional é aplicar testes, eles começam a confundir orientar alguém com dar conselhos para os outros. E orientação profissional não é isso. Orientação profissional de carreira é uma prática com princípios éticos, com método, com técnicas consolidadas. Então, numa primeira etapa, o orientador precisa simplesmente aprender o que é OP. E isso envolve conhecer as abordagens clássicas e contemporâneas da área, entender os princípios de ajuda e os diferentes formatos possíveis de a gente aplicar esses princípios. Entender também o que diferencia a OP de outras práticas, como mentoria, consultoria, terapia, coaching, porque orientação profissional não é sinônimo dessas coisas. E aqui já vem um ponto-chave. Você não precisa escolher só uma abordagem de OP. Quando você for estudar orientação profissional, você vai ver que tem diferentes autores, diferentes teorias, diferentes abordagens. Você não precisa escolher só um e se acorrentar a essa abordagem. O que importa é aprender os fundamentos da orientação profissional, para depois criar combinações criativas que te permitem usar a sua identidade ali, o tipo de trabalho que você gosta de fazer, para ajudar as pessoas que você gosta de ajudar. Um orientador que só conhece aquele modelo clássico de atendimento de 10 a 12 sessões pode acreditar que só dá para ajudar as pessoas desse jeito. É isso que ele passa a acreditar. Só que quem já conhece formas criativas de pensar o P, entende que pode aplicar orientação profissional na internet, em grupos, em espaços de saúde, em instituições de ensino, em empresas públicas, em empresas privadas, em órgãos do governo, em programas sociais. Então, aprender o que é OP é a base do mapa. Sem isso, qualquer construção futura vai ficar frágil. O orientador ele não vai ter embasamento para passar para as próximas etapas. Etapa 2, conseguir fazer OP na prática. Então, só estudar não resolve. Só estudar não vai ser suficiente. A segunda etapa do mapa para qualquer orientador vai ser colocar orientação profissional em prática de verdade, no mundo, com pessoas reais. Aqui é o momento em que você deixa de ser um estudante e começa a ser um profissional em ação. Isso significa conduzir processos de orientação completos com clientes reais e diversos. Aprender a adaptar métodos para públicos diferentes. Errar quando você estiver ajudando alguém. Reconhecer que você errou quando você estava ajudando alguém. Ajustar no seu próximo trabalho. Fazer de novo. Ter coragem de insistir na prática para que você se permita se aperfeiçoar. Muitos orientadores travam justamente nessa etapa porque eles ficam ali paradinhos na porta, sabe? Eles ficam paradinhos na porta da orientação profissional, esperando o sentimento de que eles estão prontos, esperando se sentir prontos, antes de ir para a prática, antes de ir lá e fazer o trabalho. Mas deixa eu falar uma coisa. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca. Nem daqui a 10 anos, nem daqui a 50 anos. O que vai te dar segurança é a prática, não é o estudo infinito. Porque é na prática que você vai ver que você é capaz. É na prática que você vai encontrar o sinal que você tanto procura de que você é uma pessoa apta para isso. Respondendo a pergunta da Lari, é possível fazer OP sem testes? Com toda certeza. Teste é um recurso que alguns orientadores escolhem colocar no trabalho deles. No Instituto VI, nós não usamos nenhum tipo de teste. Vários dos orientadores que trabalham com a gente, que nós supervisionamos, que nós mentoramos, não usam nenhum teste nas estratégias deles, nos projetos deles. Tem um outro exemplo que se repete muito nas nossas supervisões, tá? Os orientadores vêm ansiosos, porque de uma hora para outra, de repente, eles vão começar um trabalho com um tipo de cliente que eles nunca acompanharam antes. Atualmente, por exemplo, tem sido muitas supervisões
com clientes que têm algum tipo de neurodivergência. E os orientadores vêm apavorados: "Nossa, mas eu nunca atendi alguém que tem esse diagnóstico, como é que vai ser isso?". Então é muito comum que orientadores cheguem no momento em que eles vão atender algum tipo de público, alguma pessoa, ou fazer algum projeto que eles nunca fizeram. E eles se sentem angustiados por não terem certeza absoluta de como é que o trabalho vai se desenrolar. "Nunca fiz isso, o que é que vai acontecer? Será que eu dou conta? Será que vai dar tudo errado?". Mas aí, o que que acontece na prática, assim, se a gente parar para entender, beleza, o que é que aconteceu aqui de verdade? O que acontece de verdade é que eles vão lá, eles conduzem algumas etapas sentindo medo mesmo, eles estão apavorados, mas eles vão lá e fazem, eles fazem uma conversa, eles fazem um acompanhamento, eles fazem uma primeira etapa do projeto. Aí eles vêm para a supervisão. A gente debate o que aconteceu, quais são as dúvidas, o que não funcionou tão bem, quais pontos estão mais fracos. A gente revisa isso. E a gente faz combinados de melhoria. A gente pensa: em como é que dá para ser melhor na próxima conversa? Na hora que você reencontrar essas pessoas, então o que que dá para fazer para você estar menos assustado, com menos medo? É tão simples, gente, é o processo de executar, é ir lá, executar com medo, voltar, corrigir, ajustar. E aí, esses orientadores pegam esses recursos que a gente sugere ali numa supervisão, essas observações que a gente ajuda eles a fazerem sobre a prática, sobre os desafios, eles colocam algumas cartas na manga do tipo: então se algo acontecer assim, eu posso fazer isso, né. Então e se acontecer outra coisa? Eu vou usar essa estratégia. Eles se preparam, a cada encontro, a cada passo do projeto, a gente se prepara um pouco mais para dar seguimento. Eles vão lá, eles fazem mais algumas etapas e pronto, o trabalho chegou no fim. Não foi um monstro de 7 cabeças. Em poucas semanas, eles acompanham alguém que eles nunca tinham acompanhado antes, com alguma condição, com alguma característica, com alguma faixa etária que eles nunca tinham tido experiência antes. Em poucas semanas, eles ganham uma confiança que anos de estudo, enquanto eles estavam ali estudando, esperando se sentir prontos para absolutamente todas as situações que viessem pelo caminho, anos de estudo não tinham dado essa confiança. E foi o fato de ir lá fazer, conduzir, pronto, acabou. E agora eu sei que eu sou capaz, agora eu, inclusive, topo outros projetos assim. Então, essa segunda etapa é sobre fazer o OP acontecer de verdade. Você ir lá, descobrir na prática com qual público você se conecta mais, adolescentes, adultos, idosos, instituições. Você ter as suas dúvidas, você recorrer a alguém em quem você confia, você tirar essas dúvidas, você finalizar o trabalho. É simples. Muitas vezes a gente torna essa situação muito mais complexa do que ela realmente é na prática. Terceiro passo: criar serviços e produtos de OP. Quantos orientadores já deveriam estar aqui há anos nessa etapa, há anos, e eles estão parados lá na etapa 2? Quando você já passou pela etapa de conduzir processos completos de orientação, chega a hora de você dar o seu próximo passo, que é transformar o seu conhecimento em OP. Tudo que você sabe sobre carreira, organização, planejamento, autoconhecimento, autoconfiança, uso de recursos no mundo, mercado de trabalho. Chega o momento de transformar esse conhecimento em serviços estruturados, em serviços vendáveis, que dê para vender. Aqui entra um ponto essencial que muita gente ignora. Não basta você saber fazer OP. Então, isso foi o que você conquistou na etapa passada. Não vai bastar ficar ali na etapa passada. Você precisa formatar isso em algo que as pessoas, a população, entenda e que a população queira comprar. Então, nessa etapa, o orientador precisa aprender a estruturar serviços em diferentes formatos. Então, serviços individuais, em grupo, oficinas, programas institucionais. Ele precisa aprender a criar um MVP. Vocês já ouviram falar sobre MVP? É você criar uma versão mínima daquele produto ou daquele serviço, colocar no mercado para testar a ideia, para você colher feedback, para você entender se funciona ou se não funciona. Você debater com o seu público de interesse para entender se as pessoas teriam interesse naquilo, em ser ajudados naquele formato. O orientador nessa etapa 3, ele já precisa conseguir dar um nome, uma identidade para os serviços dele, para que esses serviços tenham diferenciação no mercado.
para que quando alguém estiver procurando orientação profissional para contratar, veja o serviço desse orientador e fale: minha nossa, esse é muito diferente de todos os outros serviços que eu ando vendo por aí. É preciso criar diferenciação quando a gente chega nessa etapa. Nessa etapa, o orientador também precisa aprender a precificar. Precificar porque ele vai começar a vender em diferentes formatos o conhecimento dele. E a gente precisa aprender a precificar de forma justa e de forma que seja sustentável ao longo do tempo. A gente quer que esse trabalho dure muitos anos, não é? Então, tem que ser um trabalho sustentável financeiramente. Aqui é onde também a gente cria um processo de compra que seja claro para o cliente, que seja fácil para o cliente percorrer. A gente cria um fluxo de atração de pessoas e cria ali uma forma de aquisição dos nossos produtos e serviços que esteja simples. Aqui também é o momento de usar, então, a criatividade, porque você vai ter que se diferenciar. O mercado, gente, principalmente de orientação profissional, onde os orientadores são tão apegados ao modo clássico de ajudar as pessoas, ao formato ali de 10 a 12 sessões, o mercado de OP, ele tá cheio de serviços parecidos, cheio. Inclusive, por isso, é muito fácil se diferenciar. Se você fizer uma coisa diferente, você já vai estar fazendo algo muito, muito inovador. Mas quando você organiza, então, uma proposta criativa e que seja interessante para a população, que você está colhendo dados de que a população se interessa por aquele formato de ajuda, você se destaca com muita facilidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Bem simples, eu poderia trazer dezenas de exemplos, mas esse é para ilustrar isso que eu estou dizendo. Tem uma orientadora na comunidade Orienta que ela queria atuar especificamente com adultos em transição de carreira, principalmente pessoas que estão saindo do corporativo, que querem empreender ou que têm um negócio próprio. É principalmente esse público. Ela poderia apenas, se ela quisesse, ela poderia apenas oferecer o modelo clássico de acompanhamento para essas pessoas. Eu vou fazer um acompanhamento individual com você, semanal, de 10 a 12 sessões de atendimento. No final, você vai ter se conhecido, você vai ter entendido o mercado de trabalho, você vai ter identificado o que é que você quer fazer na sua vida profissional. Em vez disso, em vez de entregar esse formato de ajuda, ela criou um programa que se chama Roda das Transições. Esse programa, ele tem encontros mensais em grupos. E as pessoas podem continuar para sempre nesse produto, nesse programa. Elas não precisam sair em determinado momento. Então, quem quer, continua. Quem está se beneficiando, quem está precisando, continua. São encontros mensais em grupo, os participantes recebem algumas dinâmicas criativas que eles podem usar por conta própria em casa, e eles têm suporte online. Então, se surge uma dúvida, se surge um questionamento, se surge uma necessidade de debater uma questão, eles têm a quem acionar na equipe para tirar dúvidas. Esse programa, ele tem força porque ele é diferente. Quando a gente olha, os orientadores profissionais não estão fazendo coisas diferentes. E esse é um programa diferente. Ele tem identidade, ele tem proposta clara. É isso que você precisa nessa etapa 3 do mapa. Tirar seus conhecimentos da abstração, tudo aquilo que você aprendeu. E você não precisa ter aprendido tudo. É isso que é importante a gente entender. Ainda vai ter mais coisa para a gente aprender sobre o mercado de trabalho, sobre as carreiras, sobre o futuro, do que vai acontecer nos próximos anos. Mas a gente já tem conhecimento quando a gente chega nessa etapa. Então é hora de tirar esse conhecimento da abstração e transformar ele em produtos reais, em serviços atrativos para a população. Se você só tem um formato, você serve para poucas pessoas. Lembrem-se disso. Etapa 4. Oficializar o seu negócio de OP. Se você tem serviços para vender, é hora de oficializar o seu negócio. E aqui entra um grande divisor de águas, porque quem não estrutura o negócio vai continuar improvisando para sempre, vai continuar sempre fazendo na tentativa e erro, programando só o que vai fazer na próxima semana, e não já com um pensamento mais amplo de, nossa, quais são os resultados que eu quero no próximo ano? Onde é que eu quero ter chegado em 2 anos como orientador? Já quem estrutura um negócio começa a ter clareza do que está fazendo, começa a ter previsibilidade de receita, de ganhos e constância de ações. É muito mais fácil eu ser uma profissional disciplinada, motivada, que vai lá e executa suas ações, se eu sei por que aquelas ações são necessárias, se eu enxergo como é que elas se conectam com todos os frutos que eu estou buscando construir.
Agora, se eu não tenho essas metas estabelecidas, só fica parecendo que eu trabalho muito, só fica parecendo que eu tô cansada. E a gente não vê muito sentido nesse tipo de atuação que não se conecta com um propósito maior. Talvez vocês já estejam começando a pensar nisso, porque essa é uma discussão que eu tenho com muitos orientadores. Eu tô falando aqui, gente, de planejamento de carreira. Esse treinamento é sobre isso. E o trabalho da orientação profissional é ajudar pessoas a fazer o planejamento de carreira delas. Não dá uma sensação estranha nós nos vermos como profissionais que não estão conseguindo fazer o seu próprio planejamento de carreira? A gente perceber, poxa, nos últimos anos eu vim fazendo meio que dava na telha sem saber se era exatamente por aqui, sem saber se era exatamente isso que eu queria construir. O que significa oficializar o seu negócio? Cuidar da parte contábil e burocrática, para você trabalhar de forma segura. Criar um planejamento de faturamento mensal, faturamento anual. Estabelecer metas financeiras e profissionais. Aprender a captar clientes de forma contínua. Criar um fluxo sustentável de clientes que passa por atrair novas pessoas, se relacionar com elas, vender seus produtos e serviços, entregar ajuda e, por fim, fidelizar o cliente. Inclusive, porque dá para esse cliente voltar para outros produtos ou serviços. Aqui, gente, está o ponto que separa quem só faz alguns atendimentos de quem realmente vive de OP. Muitos orientadores param na carreira antes dessa etapa. Eles não vêm também para a etapa 4, que era a próxima etapa de desenvolvimento deles. Eles até sabem fazer OP, eles até criam algum serviço, mas eles não consolidam o negócio. E aí, eles passam a viver altos e baixos, sempre na incerteza se vai dar para manter esse trabalho por mais um mês, depois por mais um mês, por mais um mês. Essa etapa aqui é sobre se posicionar como um profissional sério e criar um negócio sólido, que você sabe, que você tem confiança, que vai durar por vários anos, que está planejado para durar por vários anos. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? E digam no chat, porque agora a gente vai para a etapa 5. A etapa que dá para todo orientador evoluir, chegar nela, se a gente veio caminhando em cada uma dessas construções de cada fase. Etapa 5. Aprimoramento contínuo. Essa é a última etapa do mapa do orientador criativo. Mas eu não diria que ela tem um fim. Talvez essa seja a etapa que ela pode ser esticada na quantidade que a gente quiser, na quantidade que for importante para cada um de nós enquanto profissional. Não adianta chegar até ali a etapa 4 e parar. E aí o motivo é simples, vocês vão entender do que é que eu estou falando. O mercado muda, os clientes mudam, você muda. E se você não continuar se desenvolvendo, você vai ficar parado num tempo em que os clientes eram daquele jeito, que eles não são mais. Em que o mercado de trabalho era de um jeito que não é mais. Em que você era de um jeito que você não é mais. Você ficou parado. Isso aqui serve para qualquer área, não só na OP. Mas na OP é muito importante, principalmente considerando que somos orientadores que queremos crescer, que queremos profissionalizar o que a gente faz. Essa quinta etapa de aprimoramento, ela envolve participar de supervisões para revisar e melhorar a sua prática. É aquela coisa de ouvir feedback, de aproveitar o que muitas cabeças pensantes pensam, porque é mais do que uma cabeça pensante pensa. Além disso, é importante buscar espaços de inovação para fazer networking, para ter insights de modernização. É por isso que hoje eu disse para vocês, usem o chat, façam network, aproveitem que vocês estão aqui, vão conhecer pessoas que estão fazendo trabalhos interessantes. A gente precisa não inovar o nosso trabalho tendo as ideias dentro da nossa cabeça de como é que eu faço isso. A gente aprende olhando, a gente aprende com as estratégias das outras pessoas, a gente aprende com a experiência de outros, a gente pega atalhos. Por isso que é importante a gente estar cercado de pessoas que nos trazem insights, que facilitam o caminho para que a gente não precise pensar naquilo sozinhos. Além disso, é importante estudar tendências do mercado de trabalho, da nossa área e de outras áreas, óbvio. É importante também escalar os serviços. Então, lá na etapa 3, você formulou serviços e produtos.
Aqui já dá para escalar, para pensar como é que eu ajusto esse produto ou serviço para eu poder entregar ele para 10.000 pessoas de uma vez e não precisar ser pessoa por pessoa. É numa etapa em que a gente já está pensando como é que eu alcanço mais pessoas, como é que eu amplio a minha rede de impacto, como é que eu construo autoridade, como é que eu me posiciono como referência. É claro, e aí isso tem a ver com aquilo que eu disse, a gente vai esticar essa quinta etapa na quantidade que a gente quiser. A gente não precisa buscar ser a maior referência do país, a gente não precisa buscar ter 500.000 clientes. Mas eu acho que é importante pensar que todos nós que gostamos de ajudar as pessoas e que sabemos que a gente faz um trabalho relevante, que sabemos que a orientação profissional tem um poder de trazer qualidade de vida para as pessoas, quanto mais frutos a gente puder colher, mais interessante vai ser. Não só para a gente, mas para o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito e eu tomo ela muito como filosofia de vida, que é: eu quero tornar o mundo um lugar melhor do que o lugar que eu encontrei quando eu cheguei no mundo. Então a gente tem um poder de contribuição que é bem relevante e a gente vai definindo qual é o tamanho desse alcance que a gente quer ter. Pode ser que, inclusive, a princípio a gente queira um alcance menor, com o passar do tempo a gente queira um alcance maior, a gente já se sinta mais seguro, mais confortável, mais interessado nisso. O importante é saber que nessa etapa 5 dá para se aumentar o nosso alcance. O grande erro aqui é achar que você chegou num ponto em que você não vai precisar mais aprender. Vendo, gente, os inúmeros orientadores que eu conheço no Brasil e no exterior, eu posso falar para você, todo, 100%, isso é todo orientador que eu conheço, que vive bem de OP, que tem muitos clientes, que tem um ótimo faturamento, tem algo em comum. Todos eles são profissionais que não pararam de se aprimorar. Eles nunca pararam de se aprimorar. É isso que torna o trabalho sustentável no longo prazo. Sustentável no sentido de crescimento, de lucrativo, de reconhecido, de transformador na sociedade. Você viu que o mapa do orientador criativo tem 5 etapas: aprender o que é OP, fazer OP na prática, criar serviços e produtos, oficializar o negócio, aprimoramento contínuo. Esse aqui, ele é o caminho que transforma um orientador iniciante em alguém que realmente vive de OP, com clareza, com impacto e com propósito. Você já consegue perceber em qual etapa do mapa você está? De forma sincera, assim. Não é onde você está morrendo de vontade de chegar, é onde você está, de fato. Onde você está. Vai tentando perceber aí em qual das 5 fases você está, porque esse aqui, eu acho que é o dado mais importante que você tem que levar desse treinamento. Você tem que reconhecer em qual fase você está nesse momento para poder se planejar para a próxima. Só que eu ainda quero chamar a atenção de vocês para 3 coisas que talvez vocês não tenham percebido quando vocês olhavam para esse mapa. Vamos lá. Um primeiro ponto, bem importante, é que você não vai colher frutos só no final do mapa, só no final do caminho, só na 5ª etapa. Você vai colher frutos em todas as etapas. É muito comum a gente pensar que os resultados só chegam quando a gente chega lá, quando a gente está no final, quando a gente venceu o caminho. Mas ele é um pensamento que ele gera ansiedade, ele gera comparação, a gente fica se comparando com os outros. Ele gera uma frustração desnecessária, porque não deveria ser isso que nos preocupa. Do tipo, nossa, mas vai demorar para eu colher frutos. Nada disso. O crescimento de um orientador criativo, ele não é uma linha de chegada, ele é um ciclo contínuo de ganhos em cada uma das fases. Na primeira etapa, por exemplo, fase 1, a primeira fase do mapa, se você está nela, presta atenção no que eu vou dizer. Na primeira etapa, ao aprender de verdade o que é OP, você já ganha uma coisa muito importante, que é alívio. Você já para de se comparar com outras práticas, você já começa a encontrar um lugar para sua atuação no mundo, você já começa a conectar o seu propósito ali, aquilo que você chama de propósito de vida, o propósito profissional, com esse assunto. Isso por si só já muda a sua postura profissional, o que você enxerga de possibilidade para você no futuro. Na etapa da prática, que é a etapa 2 do mapa, os ganhos também são visíveis. Você tem o seu primeiro cliente real, o seu primeiro depoimento, o seu primeiro caso, que te mostra que você sabe sim o que você está fazendo. Então, cada etapa traz
traz vitórias concretas e emocionais, como segurança, clareza, estrutura, criatividade, reconhecimento, vendas. Essa lógica de, eu só vou colher no final, ela é uma armadilha de quem se compara em excesso. Porque, na verdade, você já vai começar a colher frutos quando você começar a caminhar com consciência de qual é o seu momento agora e de qual deve ser o seu próximo passo. E quem não se localizou ainda, não sabe em que fase está, não reconhece a fase em que está, fica se comparando com o orientador que está em outra fase, que viveu outras coisas, que está num outro momento. Quando você entender isso, você vai tirar um peso da pressa e vai abraçar esse processo de caminhada por cada fase. Você vai abraçar esse processo, aprender a curtir a fase em que você está, uma fase de cada vez. O segundo ponto importante, que talvez vocês não tenham reparado, é que cada fase do mapa desenvolve uma base essencial para você ser um bom orientador. E não vai dar para crescer sem ter essa base, sem ter construído a base daquela fase. Quando você percorre o mapa com consciência, você vai ativando diferentes partes do seu desenvolvimento como orientador. É como construir uma casa. Se você pular a fundação na construção da casa, o teto vai desabar. Se você tentar decorar antes de erguer as paredes, não tem onde pendurar os quadros. Então, cada fase tem uma palavra-chave de crescimento. A palavra-chave de crescimento da etapa 1 é clareza. Quem passa pela etapa 1 ganha clareza, que tem a ver com entender a OP e se posicionar no mercado. Quem passa pela etapa 2 ganha confiança, que tem a ver com colocar em prática e se sentir capaz. Quem passa pela etapa 3 ganha estrutura, que tem a ver com transformar o seu conhecimento em serviços reais. Quem passa pela etapa 4 ganha sustentabilidade, que tem a ver com criar um negócio que funciona, um negócio que vai continuar rodando, ele vai continuar dando certo. Quem passa pela etapa 5 ganha evolução, que tem a ver com crescer com consistência e com atualização. É um trabalho que vai se atualizar. Ele não vai ficar parado no tempo, ele vai se modernizar junto com o mundo. Essas bases aqui, cada um desses ganhos, essas fases, elas não se substituem, elas se acumulam. É como se fosse uma torre. Você precisa de clareza para ter confiança. Você precisa de confiança para criar estrutura. Você precisa de estrutura para construir sustentabilidade. E você precisa de sustentabilidade para ter liberdade de evolução. Quando você entende isso, você percebe que crescer não é só saber mais de orientação profissional. É se desenvolver de forma integrada, tendo construído vários músculos como profissional, como empreendedor, completando uma base com a próxima base que vai vir na sua caminhada. É isso aqui, gente. Isso aqui diferencia um orientador que está sempre improvisando de um orientador que está consolidado. O orientador que está consolidado, ele está consolidado porque ele tem todas essas bases, ele construiu, ele integrou uma com a outra, uma completou a outra. Já o orientador que está sempre improvisando, tentou fazer um pouco de cada etapa, ele não aproveitou o resultado de nenhuma, ele não chegou no resultado de nenhuma das fases. O terceiro ponto importante que eu preciso enfatizar para vocês é que tentar percorrer o mapa fora de ordem vai travar o seu crescimento. Fazer tudo misturado ou tentar pular etapas vai impedir o seu desenvolvimento. Esse aqui é o padrão de quem vive na tentativa e erro. Vai lá, tenta uma coisa da fase 1, vai lá, tenta outra coisa da fase 2, vai lá, pula para a fase 3, vai lá, volta na fase 1, vai lá, tenta a 5. Muitos orientadores fazem isso, trabalham desse jeito. E não é por má vontade dele, é porque realmente ninguém nunca explicou que tem um caminho, que você vai crescer seguindo uma determinada ordem de crescimento. Ninguém entregou um plano de ações para orientadores quando os orientadores fizeram a formação deles de OP. Então, fica faltando a visão estratégica do que fazer, a visão de quando fazer o quê, a visão de por que fazer aquilo. E eu vejo isso com muita frequência, tá? Tem gente tentando vender o serviço de OP sem nunca ter estruturado a entrega.
Tem gente tentando escalar as vendas antes de ter segurança na prática. Tem gente querendo captar cliente, mas ainda não sabe explicar quais são os seus diferenciais como orientador. O resultado disso é muita confusão, é frustração e, infelizmente, a desistência da área. Muita gente desiste da área pensando, eu não sirvo para isso. Mas, na verdade, faltava uma certa organização das ideias, de por onde é que você vai passar, quando é que você vai passar, por que é que você vai passar. Quando você vai fazendo essas etapas misturadas, você vai misturando o seu foco, a sua energia, você vai fazendo um pouco de cada coisa. E isso desperdiça o foco, isso desperdiça a energia. Você vive sempre com a sensação de que você está fazendo muito, trabalhando muito, mas avançando pouco. Eu falo com orientadores que eu pergunto: como é que você está como orientador hoje? Você se vê avançado em relação a 1 ano atrás, a 2 anos atrás? Não, eu me sinto no mesmo lugar, eu me sinto igual, e eu trabalhei muito nesse período. Essa confusão sobre onde é que você está, o que é que você tem que fazer agora, isso gera cansaço. E quando nós estamos cansados, eu acho que vocês concordam comigo, fica parecendo cada vez mais difícil de dar certo. Quanto mais cansado a gente está, mais pessimista é a nossa visão, menos autoconfiança a gente sente dentro de nós. Fica parecendo mais difícil. Sendo que, na verdade, o que faltava era um plano, era uma estrutura, era um caminho. Então, o mapa, ele é uma sequência. E essa sequência, ela foi validada na prática, gente, com centenas de orientadores que estão em todas essas fases. Seguir o mapa tem 4 principais benefícios. Teriam outros, mas eu vou trazer os 4 principais. Ele te faz ganhar tempo, ele te faz economizar energia, ele te faz desenvolver estratégia e ele te faz seguir com confiança. Confiança em você e no que você está fazendo. Olha, recebi aí um comentário que é muito comum, principalmente para essas pessoas. Sou multipotencial e quero fazer várias coisas misturadas. A gente até pode fazer várias coisas misturadas, contando que elas estejam dentro de uma mesma fase, que tem a ver com o nosso momento de desenvolvimento. Tanto é que muitos orientadores, por exemplo, eles tocam vários projetos simultaneamente. Eles estão, às vezes, num trabalho corporativo, mas também têm seus clientes individuais. Eles fazem um projeto numa instituição e, paralelamente, fazem um trabalho em outro lugar. É bem possível a gente estar com vários projetos acontecendo em conjunto. Só que as atividades que a gente está fazendo naquele período, elas têm que estar em sincronia com o nosso momento de desenvolvimento, para ser muito fácil a gente consolidar o resultado que a gente quer naquela fase e passar para a fase seguinte já com os recursos que a fase seguinte exigem, certo? Deixa eu responder a dúvida do Pablo. Para o orientador com conhecimento, entretanto, sem a prática, mas com serviço e negócio formalizado com a intenção de iniciar com posicionamento de marca mais forte, qual a sua opinião? A minha opinião, Pablo, é que na hora que esse orientador for para a prática, ele vai mudar muitas das ideias que ele já tem para as fases seguintes. E eu entendo isso que você está dizendo, eu vejo principalmente isso nos profissionais mais jovens. Sabe essas pessoas que acabaram de se formaram nos últimos anos e já vieram de uma experiência profissional em que ali na faculdade já estavam pensando nessa coisa de, nossa, eu tenho que estar na internet, já vou abrir meu perfil, assim que eu me formar eu já vou estar com estratégia de captar clientes. Eu supervisiono muito os orientadores que estão nessas condições, assim, eles já foram pensando lá na frente. Isso é ótimo, porque eles já tinham uma capacidade de entender para onde eles iam crescer. Só que não ter feito um trabalho com as pessoas reais vai acabar fazendo a pessoa mudar de ideia, porque na hora que a gente tem a experiência prática, a gente vai entendendo algumas coisas sobre nós mesmos e sobre as pessoas que aí faz a ficha cair de um jeito, sabe, do tipo assim: "Poxa, eu estruturei um projeto", vou dar um exemplo qualquer, para adolescentes, né, assim, pensei num projeto muito legal, só que eu fiz isso aqui com as vozes da minha cabeça, e ficou muito bonito, ficou muito legal, já tem um nome massa, já tem um Instagram. E aí quando eu vou divulgar isso para adolescentes, não tenho vendas, não tenho clientes, as pessoas não se interessam. Por quê? Porque eu não tive contato prático e real suficiente com a população para isso me ajudar a entender o que é que a gente encontra no mercado de fato, quais são as necessidades das pessoas, quais são os desejos delas. Isso vai ter que me fazer reformular o que eu já estava tentando adiantar das fases seguintes. Faz sentido? Te ajuda a pensar?
Bom, agora que vocês conhecem todas as etapas do mapa do orientador criativo, chegou o momento de parar e refletir de fato. Eu vou dar alguns segundos para vocês. Eu já vi que alguns colocaram no chat, mas eu quero que vocês me digam em qual dessas etapas você realmente está hoje. Você tem vontade de ir para as etapas seguintes ou você está satisfeito onde você está? Me contem isso, assim, vocês ficaram com vontade de evoluir para as próximas? Ou a vontade é de: "Não, estou satisfeito com os resultados que eu já tenho aqui nesse ponto do mapa"? E se você tem vontade de avançar para as etapas seguintes, eu quero que você pense o que é que está te travando para isso? O que é que está te impedindo? Será que você já está ali pronto, na portinha, já tem os recursos para a fase seguinte, você só está com medo, você só não tinha certeza se é realmente para onde você deve ir, ou na verdade é porque faltam recursos, você ainda tem que amadurecer a fase que você está vivendo hoje? Pensem sobre isso. Tô gostando de ver os comentários. Muita vontade de evoluir, por isso entrei na comunidade Orienta. Cami visionária. Gente, talvez você vá começar a pensar assim: "Ah, eu tô no começo, eu ainda tô entendendo o que é orientação profissional", ou talvez você já tenha conseguido atender alguns clientes, mas não sabe como transformar isso em outros serviços. Pode ser também que você já tenha serviços, mas ainda não conseguiu oficializar o seu negócio de fato, ou ter um fluxo constante de novos clientes. E tem quem já está mais avançado, mas sentindo falta de modernização no trabalho, de preparação para o futuro da OP. Cada pessoa aqui, cada orientador, está num ponto diferente da jornada. Mas o que nos une é o fato de que todos nós precisamos de clareza. Todos nós precisamos de clareza para entender o que é que a gente tem que fazer, para onde a gente vai seguir, e a gente precisa de apoio para o caminho ser facilitado. Se a gente quiser continuar avançando, essas 2 coisas fazem diferença, clareza e apoio. E aí eu quero te trazer mais um insight importante. Conhecer as etapas do mapa, entender como esse mapa funciona, é essencial, só que só isso aqui, só saber as 5 etapas não vai ser suficiente. E é por isso que eu vou complementar com mais essa informação. Para avançar de verdade em cada etapa, você vai precisar de 2 coisas funcionando bem. Você vai precisar de autogestão, que é a capacidade de se organizar por dentro e por fora, e você vai precisar de foco, que é a capacidade de prestar atenção no que realmente precisa da sua atenção. E aqui é um ponto em que muitos orientadores também travam, porque autogestão e foco, quando você está sozinho, são muito difíceis de manter. É fácil começar animado, mas no meio do caminho se perder com tantas informações. E aí acaba sendo fácil desanimar quando você não tem ninguém do seu lado te ajudando a continuar. Para a maioria dos orientadores, a verdade é essa aqui: não falta conhecimento. Conhecimento está aí disponível a rodo, informação está aí disponível em tudo quanto é lugar. O que falta é direção para saber qual é a sua próxima fase. E falta manter o ritmo, sabe? Esse ritmo de deixa eu me desenvolver, deixa eu caminhar para a próxima fase. Falta manter o ritmo para seguir avançando até lá, para seguir avançando até a próxima fase. E é aqui que está a grande diferença de quem consegue viver de orientação profissional de forma consistente. Essas pessoas não caminham sozinhas. Elas têm apoio, elas têm troca, elas têm atalhos, elas têm ferramentas que poupam tempo, que poupam energia. Elas pegam atalhos com a experiência de outras pessoas. Elas conseguem manter a autogestão e o foco, porque elas aproveitam um ambiente que sustenta isso. E é exatamente por saber que um ambiente favorável para o crescimento é importante que nós criamos a comunidade Orienta lá em 2021. O mapa que eu mostrei hoje para vocês mostra a direção, e a comunidade Orienta é o espaço que criamos para sustentar esse caminho para orientadores. Nós só conseguimos estruturar esse espaço porque nós já formamos centenas de orientadores e supervisionamos semanalmente profissionais que estão em todos os 5 pontos dessa jornada. Foi dessa vivência que surgiu a comunidade. Na comunidade você encontra apoio contínuo para qualquer desafio que você tiver como orientador, em qualquer uma das fases que você está. Você encontra ferramentas que já estão prontas, supervisões semanais, treinamentos mensais, orientadores inovadores que vivem de OP, orientadores que estão trilhando a mesma fase que você no mapa.
Lá dentro você não precisa mais improvisar sozinho, porque você tem a quem perguntar, tem clareza, tem suporte, motivação para não desistir no meio do percurso. Então, agora que você já conhece todas as etapas do mapa, você tem 2 opções para esse conhecimento. Eu vou liberar para vocês, no final do treinamento, o resumo do mapa, em que vai ter ali as especificações de cada uma das fases, cada uma das tarefas que você tem dentro da sua fase atual. Vocês vão poder pegar esse material, vão estudar ele, vão poder fazer o acompanhamento do desenvolvimento de vocês. E aí vocês têm 2 opções para usar esse conhecimento. Você pode percorrer esse caminho sozinho, e eu diria que talvez demorando alguns anos a mais do que realmente precisa, ou você pode escolher caminhar junto de centenas de orientadores que já estão juntos, com apoio, com clareza, com estrutura, em um espaço que é totalmente preparado para orientadores terem resultados mais rápidos. É sobre isso que eu quero falar com você agora, porque a partir desse momento, as vagas da comunidade Orienta vão ficar abertas e só por 48 horas. Essa é a última abertura de vagas que a gente vai fazer esse ano. A gente não sabe quando vamos abrir vagas o ano que vem, e eu posso dizer para vocês que a comunidade vai passar por algumas mudanças no ano que vem. A maioria dos orientadores desiste da orientação profissional porque se mantiveram sozinhos. Eu já assisti isso acontecer inúmeras vezes. Sozinhos, eles ficam inseguros, ficam se sentindo incertos se estão fazendo da forma certa. Sozinhos, eles gastam tempo demais criando recursos do zero. Sozinhos, eles demoram para validar serviços e atrair clientes. E aí o resultado disso é esse ciclo infinito de estudo, tentativa, frustração, sem nunca consolidar uma carreira sustentável. Isso desanima até quem é muito comprometido, até quem tem muita vontade de fazer acontecer. Então, nós colocamos na comunidade Orienta os elementos certos para quebrar esse ciclo. O que você tem lá dentro vai te ajudar com teoria, com prática, com posicionamento e com conexão. Muita gente tem uma interpretação equivocada de que a comunidade Orienta é um curso. A comunidade Orienta, gente, não é um curso, tá? É um espaço bem diferente de curso, é um espaço de apoio contínuo. É um espaço para você desenvolver sua estratégia, para você desenvolver seu aprendizado, para você ter supervisão. É onde você evolui junto com quem já trilhou esse caminho e com quem está caminhando do seu lado. É por isso que é um espaço para quem é iniciante, para quem está na fase 1, para quem está na fase 2, para quem está na fase 3, e para quem já é experiente, para quem está na fase 4, para quem está na fase 5. É para qualquer pessoa que está em qualquer fase do mapa. É para quem não quer mais ficar improvisando, fazendo as coisas na tentativa e erro. É para quem quer estrutura, para quem quer estruturar esse trabalho de uma forma sólida, de uma forma durável. Eu sempre explico que é impossível eu mostrar individualmente, de forma avulsa, as centenas de criações que já existem dentro da comunidade. Para vocês verem aqui, não dá para mostrar, porque é muita coisa, é quase 300 recursos. Mas nós temos uma planilha que mostra tudo que já faz parte da comunidade Orienta. Nem daria para eu projetar a planilha inteira, porque ela não ia caber aqui na tela. Mas nós enviamos ela ontem no grupo do WhatsApp, para que vocês pudessem olhar com calma. Quem aí já viu essa planilha de recursos? Me contem no chat se vocês conseguiram ver essa planilha. O que eu vou fazer, que é o que eu consigo fazer aqui, e aí eu tô pensando em prometer algo para vocês. Vocês me digam se vocês gostariam disso. O que eu vou fazer agora é mostrar os grupos de ajuda, de recursos que existem dentro da comunidade Orienta. Mas eu tô pensando em gravar um vídeo. Tô pensando em gravar um vídeo com os bastidores da comunidade, assim, mostrando a plataforma por dentro, mostrando o que dá para usar, o que dá para clicar, onde dá para ir, como dá para fazer networking, como dá para aproveitar o que a gente coloca lá de treinamento, de recurso, de prompt de chat GPT, como dá para saber da agenda, como dá para entrar nas supervisões, como dá para marcar supervisões. E aí vocês me digam no chat se vocês gostariam de algo assim, porque aí eu gravo esse vídeo e eu mando para vocês no grupo do nosso evento, tá? Me digam se vocês teriam interesse em ver a comunidade por dentro. Vou ler rapidamente essa fala da Paloma, porque isso aqui para mim é meu sonho de consumo, orientadores me trazerem esse tipo de relato.
Paloma disse: "Eu acho que a maior diferença que a Comu trouxe na minha jornada", a gente chama a comunidade de Comu, tá, é apelido carinhoso, "foi me ajudar a desenvolver um olhar atento e estratégico com as coisas que eu faço. Eu nem cheguei a consumir muitos conteúdos da parte de posicionamento, mas eu lembro de você comentando várias vezes nos Tira Dúvidas, que as coisas que a gente faz precisam estar amarradas a uma estratégia maior. E isso foi ficando na minha cabeça. Então, toda vez que eu penso em algo que eu quero fazer, em algum projeto ou alguma mudança, eu fico: "Não, espera, qual o sentido disso aqui? Como é que isso aqui se encaixa com os meus objetivos? Como isso se conecta com os outros projetos ou ideias?". Eu percebo que em toda ideia que eu tenho agora, eu dou um passinho para trás para refletir, antes de só começar e colocar energia nisso, sabe? Eu diria que esse foi o principal aprendizado que eu tive com a comunidade. Vejam esses comentários. Estou amando a comunidade, um investimento que está valendo muito. A comunidade fala a linguagem que eu também falo, tem a criatividade como ponto principal e essa é a minha característica mais forte. Estamos alinhados e foi um match sensacional. Muito obrigado mesmo, pensando em como sobrevivi tanto tempo sem essa comunidade, sem explicação para o quanto estou amando. Vocês são fora da curva, amando a experiência. Uma semana de comunidade e já fiz ajustes. Nunca vou sair dessa comunidade. Pode criar o plano vitalício que eu faço. Estou muito feliz em entrar na comunidade Orienta. Vai ser incrível aprender mais com vocês, que são referência em orientação criativa. Mas sabe o que é mais legal? Nós até podemos ser referência em orientação criativa, mas a comunidade está lotada de bons orientadores. Assim, as pessoas que eu mais admiro hoje no mercado estão lá dentro e dá para aprender com todas elas. Em tudo que a gente faz que é ao vivo, em tudo que a gente faz que é oportunidade de encontro. Por exemplo, em dezembro agora, dia 6 de dezembro, a gente vai ter um encontro de networking. O que é esse encontro de networking? A gente convida 3 orientadores que fazem parte da comunidade, e eles passam ali 1h30, 2 horas, contando para todo mundo, todos os membros, quais são as estratégias que eles estão usando atualmente que estão funcionando, o que eles estão fazendo de interessante no trabalho, o que eles inovaram nos últimos tempos. Então, existem muitas oportunidades de aprender com outras pessoas também. Lá na plataforma, você consegue, inclusive, filtrar as pessoas por cidade, você consegue encontrar pessoas da sua cidade, da sua região. Você consegue filtrar pessoas por tipos de trabalho que elas fazem. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente precise encaminhar serviços, encaminhar clientes. E aí a gente procura por orientadores que fazem aquele tipo de trabalho. Inclusive, é importante que os membros façam isso também. Às vezes chegam algumas demandas que a gente não atende. E a gente tem ali uma rede de profissionais qualificados que a gente sabe, nossa, eu posso passar então esse contato, esse contato, esse contato, que essa demanda que eu não atendo vai ser bem acolhida. É isso, pessoal. Mais dúvidas? Cami mal começou e já tá aproveitando, né, Cami? A comunidade, sem dúvida, foi o melhor investimento que eu fiz para me ajudar nessa transição de carreira. Antes de a gente encerrar, eu quero te contar uma coisa muito importante. Se você assistiu até aqui, é porque faz sentido para você pensar a orientação profissional de um jeito diferente, de um jeito criativo, que vá para além do atendimento individual. E é exatamente por isso que nós criamos a Comunidade Orienta. Lá dentro você encontra um espaço de apoio contínuo para orientadores que querem viver de orientação profissional. Você encontra todas as ferramentas criativas que nós já criamos para que você possa usar em todos os seus projetos e acelerar o seu caminho. Você recebe treinamentos estratégicos constantemente, supervisões para discutir seus casos e projetos, e networking de qualidade com os melhores orientadores profissionais do Brasil. Ou seja, não é mais você sozinho tentando se virar. É um lugar onde você pode crescer junto, testar novas estratégias e se fortalecer no mercado. Se você quer saber mais e garantir a chance de participar da Comunidade Orienta, entre na lista de espera da comunidade. O link está aqui na descrição desse vídeo. Assim, quando a gente abrir novas vagas da Comunidade Orienta, você vai ser um dos primeiros a saber. Eu espero te ver logo dentro da comunidade, construindo com a gente a orientação profissional do futuro. Até lá!